Pensem num tesouro. Um tesouro celestial, guardado por séculos, lá no coração de Cristo e que de repente é revelado, aqui, em solo brasileiro, como a arma definitiva para os nossos tempos. Uma fonte de graças tão, mas tão poderosa que o próprio Jesus prometeu que nada, absolutamente nada pedido através dela, seria negado. Vamos juntos mergulhar na história e no poder imenso da devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. E aqui está. Essa é a promessa central, é a chave de tudo. E veja bem, não é uma promessa qualquer, não. Estamos falando de palavras do próprio Jesus Cristo. É Ele quem estabelece que as lágrimas de sua mãe são um canal direto, infalível para sua misericórdia. Ou seja, tudo o que for pedido por esse meio, Ele, amorosamente, vai conceder. É uma afirmação de poder e, ao mesmo tempo, de uma ternura que é absoluta. Mas como é que essa promessa tão monumental chegou até nós? Bom, como acontece com toda grande intervenção do céu, ela nasceu de uma crise humana, sabe? De uma necessidade desesperada. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para o Brasil, na década de 1930, para ver onde tudo isso começou. E aqui está a figura central dessa história toda, a irmã Amália de Jesus Flagelado. Ela era uma missionária espanhola, uma das fundadoras do Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado, lá em Campinas, São Paulo. E foi justamente a ela que o céu escolheu para confiar esse tesouro. E a história, ela começa com uma tragédia que estava prestes a acontecer. Um parente da irmã Amália foi procurar por ela, completamente desesperado. A esposa dele, mãe dos filhos, estava à beira da morte. Os médicos já tinham desistido, não havia mais o que fazer. Então ele viu na irmã Amália a sua última esperança. Era uma situação, assim, de pura angústia humana batendo ali na porta do convento. Claro que a irmã Amália ficou muito comovida. Ela foi direto para a capela e ali, diante de Jesus sacramentado, ela fez algo incrível. Ofereceu a própria vida pela mãe daquela família. E foi nesse momento, nesse ato de entrega total, que Jesus se manifestou. Ele deu a ela a instrução que mudaria absolutamente tudo. E o interessante é que ele não pediu penitências ou sacrifícios complicados. Não. Ele apontou para o tesouro mais precioso e comovente que existe: as lágrimas da sua própria mãe. E aquilo que começou com uma oração desesperada, olha só, rapidamente ganhou forma. E o mais importante, ganhou a aprovação da igreja. É só olhar a linha do tempo. Já em 1932, o bispo de Campinas da época, Dom Francisco de Campos Barreto, reconheceu que os fatos eram verdadeiros e concedeu o imprimatur. Para quem não sabe, imprimatur em latim significa imprima-se. É o selo oficial da igreja que permite a publicação de escritos, de orações. E isso, gente, não é um detalhe pequeno, de jeito nenhum. É a confirmação de que essa devoção é segura, é autêntica. A partir daí, dessas revelações, o céu não deu pra gente só uma oração, deu um verdadeiro arsenal espiritual. Isso mesmo, ferramentas de graça para a batalha que a gente enfrenta todo santo dia. Vamos conhecer cada uma delas. Então, a primeira arma é a coroa, que a gente também conhece como o terço das lágrimas. E a promessa que vem junto com ela é de uma clareza impressionante. Não é só sobre pedir graças pessoais, não. O negócio aqui é guerra espiritual. A promessa é, por meio desta coroa, o demônio será derrotado. É isso, uma arma de combate direto contra o mal. Depois a gente tem a medalha. Essa foi um pedido direto de Nossa Senhora lá em 1930. Foi ela mesma quem afirmou que a medalha devia ser divulgada o máximo possível. Para quê? Para vencer o poder de Satanás no mundo. E olha só, com um foco bem específico, a conversão de ateus, hereges e, sim, comunistas. Uma ferramenta poderosa para resgatar almas do erro. Agora, o que está escrito nessa medalha é pura declaração de poder. Na frente é uma afirmação de vitória. Diz que as lágrimas da Virgem Dolorosa já derrubaram o império infernal. Percebem? É um fato consumado, não é algo que vai acontecer. E no verso tem um apelo a Jesus manietado, ou seja, amarrado durante a paixão, pedindo que pela sua mansidão ele salve o mundo do erro que o ameaça. É uma oração poderosíssima.
A terceira ferramenta é a própria imagem, o quadro de Nossa Senhora das Lágrimas. E a promessa aqui é de uma presença maternal, protetora. Onde essa imagem estiver, onde ela reinar, os olhares de Nossa Senhora vão cobrir a todos com grandes graças. Existem até relatos da época da Revolução de 32, lá em Campinas, que contam que as casas que tinham a imagem foram, assim, milagrosamente protegidas. E cada detalhe dessa imagem tem um significado muito profundo, que foi revelado pela própria Virgem Maria. Por exemplo, o manto azul, ele nos lembra do céu para nos dar paz e coragem. A túnica, que é violeta, representa a dor e meditar nela nos dá força para a alma. E o véu branco? Simboliza a pureza, aquela virtude que nos transforma quase em anjos e que é tão querida por Deus. É, de fato, uma catequese visual completa. Olha, receber uma devoção como essa é um dom imenso. Mas o céu não parou por aí não, hein? Ele fez um chamado explícito, um chamado à ação, convidando cada um de nós a se tornar um missionário, um verdadeiro apóstolo dessa causa. Essas palavras foram ditas por Jesus para a irmã Amália, mas elas ecoam para todos nós hoje. Ele a constituiu apóstola e ele nos convida a sermos também. E prestem atenção na recompensa. Ser missionário das lágrimas da mãe dele é dar ao próprio Cristo imensas consolações. Pensem nisso. É uma oportunidade de consolar o próprio coração de Cristo. E as promessas para quem assume essa missão são simplesmente extraordinárias. Primeiro, uma alegria especial no céu. Depois, a felicidade de resgatar pecadores das garras do mal, e essa aqui, que é realmente espantosa, a difusão dessa devoção dará milhões e milhões de almas a Jesus. O potencial de salvação que está ligado a esse apostolado é algo quase inimaginável. Bom, a gente falou de teologia, de promessas, de sacramentais, tudo isso é fundamental, claro. Mas a prova real do poder de Deus se manifesta é na vida real, né? Na vida de pessoas comuns. Então vamos ver agora alguns testemunhos bem concretos do poder das lágrimas de Nossa Senhora. Vamos começar com a quebra de correntes, um vício de 40 anos. Imagine uma vida inteira de sofrimento para uma família. E esse vício foi destruído pela força dessa devoção. A libertação de um vício tão antigo, tão arraigado, é um milagre claríssimo. E a intercessão de Nossa Senhora não se limita só ao espiritual, não. Aqui, a gente vê uma graça material, uma solução para uma crise financeira que parecia sem saída. Isso mostra como o céu se preocupa com todas as nossas necessidades, sejam elas grandes ou pequenas. Agora olhem isso, uma cura física impressionante. Um diagnóstico de câncer que, depois da oração, simplesmente desaparece. Os médicos vão lá, fazem os exames de novo e a doença não está mais lá. E reparem na resposta da pessoa que recebeu a graça. Ela prometeu espalhar a devoção. Isso é gratidão em ação. E aqui, talvez o maior de todos os milagres, a conversão de uma alma. Pensem num homem afastado da igreja por 17 anos, e ele retorna ao sacramento da confissão. A salvação de uma alma é o objetivo final de toda a ação de Deus no mundo. E essa devoção se mostra uma ferramenta poderosíssima para isso. Bom, diante de tudo isso, a pergunta que fica é, ok, como eu faço para acessar esse tesouro todo? A resposta é simples e está ao alcance de todos, através da oração da Coroa das Lágrimas. Foi o método que o próprio céu nos entregou para a gente poder reivindicar essas promessas e alcançar essas graças. Então, o ponto crucial é este. As lágrimas da Mãe de Deus são, ao mesmo tempo, uma arma e um refúgio para nós. Não estamos falando só de um sentimento, é uma força real, atuante no mundo. Uma força que, como a própria medalha afirma, já conquistou a vitória definitiva. A grande questão que fica para a gente refletir é, estamos dispostos a usar este tesouro que o céu tão generosamente nos ofereceu?